Tudo começou quando fui morar com meu tio Benedito na fazenda dele, perdida no meio de nada, cercada por campos de cana e mata fechada. Meus pais tinham morrido num acidente de carro 3 meses antes, e ele era minha única família. A casa era antiga, de madeira escura e telhas vermelhas desbotadas pelo tempo, com quartos que ecoavam cada passo e janelas que rangiam quando o vento batia forte. Tio Benedito era um homem calado, de poucas palavras, que passava os dias cuidando do gado e voltava para casa só quando o sol já tinha se posto completamente. Ele me deixava sozinho a maioria do tempo, dizendo apenas que eu deveria evitar a mata que ficava atrás da propriedade e nunca sair de casa depois que escurecesse. Dizia que havia coisas por ali que um rapaz da cidade como eu não entenderia, coisas que era melhor deixar em paz. Nos primeiros dias, achei aquilo apenas superstição de gente do interior. Eu tinha 17 anos e vinha de São Paulo, onde tudo tinha explicação lógica e científica. Mas conforme as semanas foram passando, comecei a perceber que havia algo diferente naquele lugar. Durante a noite, ouvia passos no quintal, como se alguém caminhasse devagar ao redor da casa. Quando ia verificar pela janela, não via nada além da escuridão densa que engolia tudo. Era estranho como a noite ali parecia mais negra que em qualquer outro lugar que eu conhecia. As estrelas mal conseguiam furar aquela cortina escura, e até mesmo a lua parecia mais fraca, mais distante. Tio Benedito tinha instalado apenas uma lâmpada na varanda, que piscava constantemente e às vezes apagava sozinha por horas a fio. A primeira coisa realmente estranha aconteceu numa quinta-feira de manhã. Eu estava tomando café na cozinha quando notei que havia pegadas de barro no chão, formando um caminho que ia da porta de entrada até a escada que levava ao sótão. As marcas eram de pés descalços, do meu tamanho, mas eu tinha certeza de que não tinha subido lá em cima desde que chegara. Quando perguntei ao meu tio, ele apenas franziu o senho e disse que eu devia ter esquecido, que fazemos às vezes coisas sem perceber quando estamos aflitos pela perda dos pais. Mas eu sabia que não tinha sido eu. Conhecia meus próprios passos, meus próprios hábitos. Ainda assim, comecei a duvidar da minha própria memória. A morte dos meus pais realmente tinha me abalado muito, e talvez eu estivesse mais confuso do que imaginava. Alguns dias depois, encontrei um espelho antigo no sótão, coberto por um lençol empoeirado. Era uma peça linda, com moldura de madeira entalhada, mas quando me olhei nele, tive uma sensação estranha. Por um momento, quase um segundo, pareceu que meu reflexo demorou para acompanhar meus movimentos. Balancei a cabeça, convencido de que era impressão minha, mas aquela imagem ficou me incomodando o resto do dia. À noite, sonhei que estava caminhando pela mata proibida atrás da casa. No sonho, eu conhecia cada árvore, cada trilha, como se tivesse passado anos explorando aquele lugar. Acordei suado e confuso, porque tinha certeza de que nunca havia posto os pés lá. Quando contei o sonho para tio Benedito no café da manhã, ele ficou pálido e me fez prometer que jamais entraria naquela mata, nem mesmo de dia. Foi mexendo nos pertences antigos da casa que encontrei um baú trancado no porão. Dentro dele, havia fotografias amareladas e um diário escrito com uma letra que me pareceu familiar. As fotos mostravam um menino que se parecia muito comigo, brincando na mesma fazenda, correndo pelos mesmos campos. Nas costas de uma das fotos estava escrito Gabriel, 8 anos, numa letra que reconheci como sendo do meu pai. Mas isso era impossível. Eu nunca tinha visitado a fazenda antes da morte dos meus pais. Tinha certeza disso. Minha infância toda foi em São Paulo, em apartamentos pequenos, sem nunca sair da cidade para o interior. Quando mostrei as fotos para meu tio, ele ficou em silêncio por muito tempo, olhando as imagens com uma expressão que misturava tristeza e algo que parecia culpa. Seu pai não te contou sobre quando vocês vinham aqui?
Ele perguntou finalmente. Você era pequeno, talvez tenha esquecido. Mas eu tinha certeza de que ele estava mentindo. Minha memória da infância era clara e nunca incluía visitas ao interior. Havia algo que ele não estava me contando, algo importante que todos pareciam ter conspirado para esconder de mim. O diário era ainda mais perturbador. As páginas descreviam sonhos estranhos, visões de criaturas na mata, sensações de estar sendo observado. A letra era infantil, mas parecia definitivamente com a minha quando eu era criança. Havia passagens que descreviam os mesmos sonhos que eu vinha tendo desde que chegara à fazenda. Como se o menino que escreveu aquele diário fosse eu mesmo, numa vida que eu não conseguia me lembrar. Numa noite em que tio Benedito tinha saído para a cidade e não voltaria até o dia seguinte, decidi investigar a Mata Proibida. Levei uma lanterna e segui uma trilha que parecia conhecer de cor, mesmo nunca tendo estado lá antes. Os sons da floresta eram estranhos, como sussurros que quase formavam palavras, e sentia que algo me seguia entre as árvores. Cheguei a uma clareira onde havia os restos de uma casa velha, apenas algumas paredes de pedra e o que sobrou de uma chaminé. No centro das ruínas, encontrei uma lápide pequena, quase escondida pela vegetação. Quando limpei o musgo e a terra, consegui ler: Gabriel Silva, 2007-2015. Descanse em paz. Meu coração parou. Era meu nome, meu sobrenome, mas as datas não faziam sentido. Segundo a lápide, eu tinha morrido aos 8 anos, em 2015, mas eu estava vivo. Tinha 17 anos, era 2024. Comecei a hiperventilar, tentando entender o que aquilo significava. Uma parte da minha mente gritava que era apenas uma coincidência, que devia haver outro Gabriel Silva na família. Foi quando ouvi a voz do meu tio atrás de mim. Eu disse para você não vir aqui. Ele falou, mas sua voz soava diferente, mais triste do que irritada. Quando me virei, vi lágrimas em seus olhos. Eu disse para você ficar longe porque sabia que você lembraria. Você sempre lembra quando vem para cá. Tio Benedito me contou a verdade que eu não estava preparado para ouvir. O Gabriel que eu achava que era, tinha realmente morrido aos 8 anos, numa viagem que fizemos àquela fazenda. Eu tinha me afogado no açude que ficava na mata, e meu corpo nunca foi encontrado. Meus pais, devastados pela perda, se mudaram de volta para São Paulo e passaram anos em terapia, tentando superar a culpa. Mas então, quem sou eu? Perguntei, tremendo. A resposta dele me gelou o sangue. Eu era uma manifestação, um eco do menino morto que se materializava na fazenda a cada alguns anos. Sempre com 17 anos, sempre com as memórias fabricadas de uma vida em São Paulo que nunca existiu. Meus pais tinham realmente morrido num acidente 3 meses antes, mas eu não era seu filho. Era algo que tomou a forma dele, alimentado pela dor e pela saudade que impregnavam aquele lugar. O espelho no sótão era onde o verdadeiro Gabriel costumava brincar. As pegadas eram minhas, mas de quando eu caminhava dormindo, tentando reviver memórias de uma infância que não era minha. Os sonhos com a mata eram fragmentos da memória do menino morto, vazando para a consciência da coisa que eu me tornei. Tio Benedito explicou que ele vinha cuidando da fazenda todos esses anos, esperando que eu parasse de aparecer, mas eu sempre voltava. Cada vez com a mesma idade, as mesmas memórias falsas, a mesma necessidade desesperada de entender quem eu era. E cada vez, inevitavelmente, eu descobria a verdade e desaparecia novamente, apenas para retornar anos depois, sem me lembrar de nada. Enquanto ele falava, comecei a sentir uma sensação estranha, como se estivesse me dissolvendo. Olhei para minhas mãos e vi que elas estavam ficando translúcidas. A verdade era um veneno que dissolvia a ilusão da minha existência. Eu não era real, nunca fui. Era apenas um fantasma que não conseguia aceitar sua própria morte, condenado a reviver essa descoberta terrível repetidas vezes. Tio Benedito chorava enquanto me via desaparecer. Gabriel, perdão, ele sussurrava.
Perdão por não conseguir te salvar naquele dia. Compreendi então que ele carregava essa culpa há anos, cuidando da fazenda sozinho, esperando por minhas aparições periódicas como uma penitência. A última coisa que vi foi meu reflexo no espelho antigo do sótão, que apareceu flutuando na minha visão como uma alucinação final. Mas desta vez, o reflexo não me acompanhou. Ficou lá, um menino de 8 anos, sorrindo tristemente, acenando em despedida para a ilusão de 17 anos que eu sempre fui. Quando a consciência se desfez completamente, ainda pude ouvir o eco da minha própria voz, como uma criança chamando pela mãe na mata escura. E soube, com uma certeza aterrorizante, que em alguns anos eu estaria de volta, com 17 anos novamente, sem me lembrar de nada, pronto para descobrir a mesma verdade horrível pela milésima vez. A fazenda continuaria lá, esperando. Tio Benedito continuaria cuidando dela, envelhecendo sozinho. E eu continuaria sendo Gabriel Silva, o menino morto que não consegue morrer, condenado a um ciclo eterno de falsa vida e descoberta traumática. O último pensamento que tive foi uma pergunta que me aterrorizou. Quantas vezes já vivi essa mesma história? Quantas vezes já descobri que não existo? E por que, a cada vez, tenho a impressão de que desta vez é diferente, de que desta vez é real? A mata engoliu minha consciência como tinha engolido meu corpo anos antes, e agora estou aqui na entrada da fazenda. Finalmente vim morar com meu tio.